aqueles que não viram, uma boa tarde. Bom, eu sou acolhido dessa casa aqui, acho que já tem uns 4 anos, né? 3 anos, mais ou menos. Uns 3, 4 anos já. Então eu também me considero um acolhido, né? Como o Jederson disse, as primeiras vezes a gente sabe da responsabilidade, sabe do chamado, então não é porque vocês vê o palestrante aqui, aquele que preparou o roteiro, o estudo da tarde, que ele é melhor do que alguém que está aqui. Nós estamos aqui para lidar com as mesmas imperfeições que o Jederson leu ali. Nós estamos no mesmo plano terrestre, enquanto nós não vencermos ainda essas barreiras morais que ainda moram dentro de nós, ninguém é melhor do que ninguém, né? Mas a gente se esforça para isso e tenta mostrar e dar o exemplo. E aproveitando essa minha fala, é muito interessante isso que o Jederson falou, né? Já não sei quantas vezes estão estudando o Livro dos Espíritos. Tem que entender que o Livro dos Espíritos é a obra fundamental, é onde está ali realmente o Espiritismo de verdade. São 23 obras que Kardec publicou. O que tem fora de Kardec, muitas vezes, é contrário a esses princípios. Então não é que a gente não deva ler outros autores, mas a gente não pode perder o referencial. Kardec é o referencial para a gente poder se guiar. É tanto romance espírita que tem por aí, falando tanta abobrinha, gente. Se a gente não tem o referencial de Kardec, a gente se perde, a gente cai num espiritualismo barato. Então, a obra, o Livro dos Espíritos, é a obra essencial. É ali que está contida toda a doutrina espírita. E aí eu fiz questão de trazer hoje esse tema, que está aí no Livro dos Espíritos. A gente pode pensar no Livro dos Espíritos em 4 grandes partes. A primeira parte, onde ele vai falar dos elementos gerais do universo, matéria, o espírito, Deus. Depois a segunda parte, mostrando para nós as relações dos espíritos com os homens, a relação dos homens com os espíritos, toda essa dinâmica. E aí a parte terceira que nós vamos trabalhar hoje aqui, que é onde ele vai nos apresentar as leis morais. Depois, na quarta parte das esperanças e das consolações, ali a gente vê o cumprimento ou não dessa lei moral, como que nós vamos estar cumprindo ou não cumprindo as leis morais. Então, basicamente, uma divisão assim rápida para nos nortear quando a gente vai estudar essa obra. E agora, pensando especificamente então na parte terceira ali do Livro dos Espíritos, onde ele vai apresentar as leis morais, ele vai começar mostrando e definindo para nós o que é essa lei divina ou essa lei natural. Então, deixa eu só mudar aqui. Eu tô sem o passador, né? Eu tenho aqui. Pode ir falando aí, Matheus, já. É interessante que Kardec ele coloca no Prolegômenos dessa obra do Livro dos Espíritos uma frase bem interessante que vocês vão ver ali, que ele diz assim, que a ordem e a distribuição metódica das matérias. Então, além dele ser... Pode chegar. Então, além dele ser um grande professor naquilo que ele nos ensinou, naquilo que ele pesquisou junto com os Espíritos, além disso também ele tinha uma didática incrível. Então, cada coisa está distribuída aí está distribuída aí a ordem e a distribuição metódica das matérias. Então tem um porquê de cada coisa estar no seu lugar. Quando a gente vai olhar a obra, então não basta só a gente estudar ela de forma corrida, mas que a gente comece a prestar atenção de por que cada coisa está no seu lugar. Isso é muito importante para nos dar uma clareza maior, né? E começar a olhar diferente para esses estudos. Então, a parte terceira aí, a gente pode pensar numa estrutura didática que ele vai responder para nós basicamente 3 perguntas aí, só na parte terceira. O que é lei natural? Quais são essas leis naturais, essas leis morais? E como praticar as leis morais? Basicamente ele responde para nós essas 3 perguntas só na parte terceira. Aí eu até fiz um esquema aqui para a gente entender. Então o capítulo 1 é onde ele mostra para nós o que é essa lei natural. Ele vai mostrar que é a lei divina ou natural. Depois, quais são então as leis morais? Do capítulo 2 ao capítulo 11. A lei de adoração, a lei de trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, enfim. E aí no último capítulo da parte terceira, no capítulo 12, ele nos mostra ali da perfeição moral, como praticar essas leis. Então olha como ele é organizado e metódico ainda na divisão.
Nós estamos no Livro dos Espíritos, nós estamos na terceira parte da obra, falando das leis morais, e ele vai responder para nós essas 3 perguntas com os capítulos. A primeira é: o que é essa lei natural? Quais são essas leis morais? E como que pratica essas leis morais? Tá? Bem sintético assim, e isso nos dá uma clareza muito grande na hora de estudar, né? Depois, dentro do capítulo 1, então, aqui respondendo só a pergunta: o que é lei, o que é essa lei natural? Tá? Depois, vocês podem ir lá e ver daí a continuação, quais são as leis morais e como praticar elas. Hoje nós vamos conversar só sobre o capítulo 1, que é a lei divino-natural. Ele responde para nós o que é essa lei moral, o que é essa lei divina, o que é essa lei natural. E aí ele divide em 4 tópicos o primeiro capítulo, que são os caracteres dessa lei, a origem e o conhecimento dessa lei, o bem e o mal e a divisão da lei natural. Então, basicamente, a parte mais importante para nós aqui é quando ele vai nos falar sobre a moral. Porque aqui nesse capítulo 1, então, lá na parte 3ª, ele vai construir junto com os espíritos a noção de moral espírita. O que é a moral? E depois, né, isso vai nos orientar para ver como nós vamos adequar as nossas condutas a essa moral, porque é isso que vai nos garantir a verdadeira felicidade. É isso que nós vamos ver aqui. Então, ele começa definindo o que é moral. A moral é a regra de bem proceder. Isto é, a distinção entre o bem e o mal funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz em vista e pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então essa é a primeira definição que ele está dando para nós da moral. Então a moral espírita, ela está fundamentada numa regra de proceder, numa regra de bem proceder. Quando falamos em moral, é aquilo que vai orientar a nossa ação para uma conduta no bem. E olha só, para que essa conduta ela seja uma ação moral, ela vai se fundamentar na lei de Deus. Então quando nós pensamos em moral, nessa regra de bem proceder, nós temos que proceder as nossas ações de acordo com essa lei de Deus. E aí o homem vai proceder bem quando tudo faz em vista e bem pelo todos, porque então ele cumpre a lei de Deus. Claro que Kardec não fica só nessa ideia, né? Porque agora começam a levantar dúvidas, né? Mas então, já que nós temos que praticar o bem, já que a moral é se fundamentar em ações que vão se fundamentar na lei de Deus, praticando uma regra de bem proceder. Mas o que é o bem? Como distinguir o bem e o mal? Aí, o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. Chega a ser até engraçado essa resposta, né? Porque nós temos no nosso íntimo, na nossa consciência, o que é conforme a lei de Deus. A gente sabe quando a gente está praticando o bem. Da mesma forma que a gente sabe quando a gente não está agindo de acordo com a lei de Deus. A gente consegue distinguir isso bem, né? Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Então é muito fácil. Quando a nossa consciência nos incomoda nas nossas ações, nas nossas escolhas, com certeza nós não estamos cumprindo a lei de Deus. Nós não estamos agindo de acordo com a moral. Nós estamos agindo conforme os nossos interesses. E aí que começa a entrar o problema, né? Porque nós ainda, no estágio evolutivo que nós estamos, espíritos imperfeitos, nós ainda estamos cheios de orgulho, de inveja, de ódio, enfim, todas as más paixões aí, né? Orgulho, egoísmo. E aí a gente passa a fazer escolhas não de acordo com a lei de Deus, mas de acordo com esses interesses. E olha o perigo aí. É muito fácil fazer o bem, mas coloca em prova o teu interesse. A gente já fica balançado, já fica mais difícil de fazer o bem. Não é que a gente não vai fazer, né? Mas já fica diferente. Tira do contexto aquelas pessoas que são especiais para nós. Coloca pessoas desconhecidas e faça o bem. Mesmo o outro te agredindo verbalmente, te injuriando, te maltratando, cada vez vai ficando mais difícil, né? Então, a gente começar a ter reflexões sobre isso, né? Então,
essa proposta dessa moral, Kardec está apoiando nas leis naturais. Essa lei natural, que vai ser a lei de Deus, essa lei divina, vai ser o critério para nós passarmos agora a fazer boas escolhas. Antes de escolher, nós vamos sempre observar de acordo com a lei de Deus. Por isso que ele traz esse capítulo 3º, essa parte 3ª do Livro dos Espíritos, e divide essa lei divina, essa lei natural, em 10 leis morais. Então lá no final ele vai dizer para nós assim, essa divisão, ela é uma divisão humana. A lei de Deus é só uma. A lei natural é só uma. Não existem 10 leis. Mas nós já temos dificuldade de cumprir a lei de Deus. Imagina se a gente precisasse se orientar apenas pela frase que Jesus nos deu da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí está contida a lei de Deus. Como que nós vamos praticar isso? É muito sintético para nós. Então ele segue a tradição de Moisés, como ele vai mostrar, os Espíritos vão falar, não tem nenhum problema dividir a lei de Deus em 10 leis, porque nos facilita a clareza para compreender a lei de Deus e para aplicá-la. Então cada uma das leis morais que estão nesse capítulo é um pedacinho dessa lei de Deus, que nós temos que olhar nesse conjunto de leis morais para adequar as nossas ações, para adequar as nossas condutas. Porque se a gente se limita então às nossas escolhas, observando sempre essas leis, nós vamos estar sempre na mais rigorosa justiça, vamos sempre poder dormir com a consciência tranquila, de que nunca fizemos más escolhas. A doutrina espírita, ela não vai trabalhar com ego, com alter ego, essas nomenclaturas da psicologia, né? Aqui o objeto de estudo é o espírito, fundamentalmente a alma. Isso. Então a psicologia, ela é uma ciência material. É que Kardec não faz essa divisão em ego, em alter ego, super ego. Não. Mas basicamente ele vai nos mostrar que esses princípios são naturais da alma. A reencarnação, a pluralidade das existências que nós vivemos, as escolhas que a gente faz repercutem nas nossas próximas existências. Então a moral, ela vai nos orientar justamente nessas escolhas, para nos garantir um futuro melhor. Além disso tudo, a reparar o passado que nós construímos, porque hoje o nosso presente é consequência daquilo que nós escolhemos no passado. Então, aqui basicamente a gente tem que prestar atenção justamente porque a moral vai nos garantir fazer as escolhas que nós devemos para nos garantir um futuro melhor, não só enquanto ser material encarnado, mas principalmente enquanto alma, enquanto espírito imortal, né? Então, se hoje nós vivemos um contexto de dificuldade, de dor, de falta de recursos, muitas vezes ou é porque nós escolhemos isso em vidas passadas e precisamos reparar nesse momento, ou acima de tudo é uma prova que nós escolhemos para mostrar as nossas virtudes, para mostrar realmente o cumprimento da lei de Deus, mesmo diante das dificuldades, né? Então, o que a gente não pode admitir é que existe um Deus castigador, que nos limita, é tudo fruto das nossas escolhas. Por isso que estudar a moral é tão importante, né? Porque é a moral que vai nos garantir essa verdadeira felicidade, como ele vai mostrar agora, ó, que se deve entender por lei natural. Que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus. Então, se a gente fala lei natural, lei de Deus, as leis morais, é tudo a mesma coisa, tá? Olha que importante essa frase. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Já pensou? É a única, não tem outro caminho. A gente só vai ser feliz observando e fundamentando as nossas escolhas na lei natural, na lei de Deus, não tem outro caminho. A gente pode fazer quantas escolhas for, com egoísmo, com orgulho, com vaidade, com ciúme, com inveja, inevitavelmente a gente uma hora vai ter que vir para esse caminho. Então é mais fácil a gente compreender agora e vir pelo bem do que ter que sofrer consequências das nossas escolhas, né? Então a lei natural então é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então nós só somos infelizes quando nós
passamos a escolher com os nossos interesses e deixamos de lado a vontade de Deus. E quantas vezes a gente quer admitir isso, né? Que nós estamos ali muitas vezes sofrendo, com dor, com dificuldade, por conta das nossas escolhas. É muito mais fácil a gente culpar Deus, culpar qualquer outra coisa, do que olhar no espelho e falar assim: poxa, essa dor que eu estou passando hoje é fruto do meu egoísmo lá atrás, quando eu escolhi, do meu orgulho, da inveja que eu tinha, do ciúme que eu... Então, a moral aqui, ela está relacionada então com essa conduta apoiada nessa lei natural. Porque a lei natural, essa lei de Deus, ela vai dizer ao homem o que ele deve fazer ou deixar de fazer. E essa é a única e verdadeira felicidade para o homem. Não tem outro caminho. Então veja, a lei natural, essa lei de Deus, vai ser a orientação para o homem naquilo que ele vai fazer ou deixar de fazer. Porque deixar de fazer também é uma escolha, né? Também é uma ação. Além disso, essa lei natural é a fonte única e verdadeira para a felicidade do homem. Veja como compreender essa parte terceira do livro dos Espíritos é tão importante para nós. Para orientar as nossas ações, as nossas condutas, compreender cada uma dessas leis morais, para começar a nos transformar. Porque cada vez que eu consigo vencer o meu orgulho, o meu egoísmo, essas más paixões, e agir de acordo com a lei de Deus, eu já estou vencendo ali. É um passo de cada vez. E daqui a pouco nós falhamos e voltamos de novo. E assim nós vamos até que um dia a gente consegue acabar com esses vícios morais. E aí só sobram as virtudes. É assim que o espírito imperfeito vai conquistando as verdadeiras virtudes da alma, que vão levar ele para essa felicidade, né? Agora, é claro, a pergunta que fica então: bom, Mateus, então a moral espírita ela é apoiada na lei natural. A lei natural é a lei de Deus, que a lei de Deus diz ao homem o que ele deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando se afasta dessas escolhas. Então, como conhecer essa lei natural? Como conhecer essa lei de Deus? Essa é a pergunta agora que fica para nós. E aí Kardec responde para nós, na 626. Estando as leis divinas inscritas no livro da natureza, as leis divinas estão aí na natureza, possível foi ao homem conhecê-las logo que as quis procurar. Então, Deus, para a ciência espírita, ele é colocado como a causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema do universo. Então, se Deus é a inteligência suprema, nos criou seres inteligentes da natureza. Veja, Deus é a inteligência suprema, cria seres inteligentes que somos nós, os espíritos, e nos deu ainda a razão, nos deu essa ferramenta para poder estudar, compreender, analisar, investigar a natureza e conhecer as suas leis. Então nós temos esse recurso. O homem é capaz de compreender a lei natural, a lei de Deus, quando ele passa justamente a investigar, a estudar, porque nós temos essa faculdade da razão. Um ser, a inteligência suprema cria um ser inteligente e dá a ele as ferramentas para que ele investigue, para que ele, por seu mérito, compreenda essa lei natural e passe a vivê-la. Então nós não podemos admitir que nós não temos como conhecer essa lei de Deus. Aqui, né? E o Espiritismo nos facilita muito isso. Claro que se a gente olhar lá para Moisés, as 10 leis que ele propõe, veja que se nós cumpríssemos, naquela época, se nós cumpríssemos 2 daquelas leis, imagina como seria a sociedade hoje. 2, não estou falando das 10. Não matar e não roubar. Mas imagina se todos que estão no planeta Terra cumprissem só essas 2 leis: não matar e não roubar. Chega a ser engraçado, né? Porque olha só, nós nem estamos cumprindo toda a lei de Deus, né? A lei de Deus seria o cumprimento das 10 leis. Mas só de não matar e não roubar, olha a sociedade que nós teríamos. Olha a diferença que seria. Então veja, o homem não quer compreender, o homem não quer praticar, ele quer fazer as escolhas de acordo com o orgulho dele, com o egoísmo dele. Mas lembra que só tem um caminho para a verdadeira felicidade? Cumprimento da lei de Deus. Então Kardec segue a tradição de Moisés, nos facilitando, junto com os espíritos,
essas 10 leis justamente para nos facilitar. Nós temos essa faculdade chamada razão, que nos torna seres inteligentes da natureza. Pode pegar qualquer animal aí da natureza. Nós somos o único que ainda temos essa faculdade de razão, de filosofar, de fazer ciência. Apesar de nós termos, sim, animais com um instinto muito aprimorado, capaz de até a gente poder considerar inteligência, dependendo do conceito que a gente vai usar, mas a faculdade da razão é só nós. Nós somos os espíritos, nós somos os seres inteligentes da criação. Nós temos então essa capacidade de olhar para a natureza e compreender a lei de Deus. Veja, o homem não é capaz de criar uma planta. Ele pode até modificar geneticamente e tal, mas olha as belezas da natureza que são criadas por Deus. O homem não é capaz de fazer isso. E olhando, a gente consegue compreender e aplicar essa lei no nosso dia a dia, né? Então, Kardec aqui então constrói essa lei moral, que é aquilo que vai nos orientar então naquilo que nós devemos fazer ou deixar de fazer, para nos garantir essa única e verdadeira felicidade para o homem. E o interessante é que dentro da filosofia, Kardec não é o primeiro a tentar propor uma moral apoiada na lei natural, uma moral apoiada na lei de Deus. Outros filósofos já tentaram fazer isso. E Kardec foi o único que conseguiu ter sucesso. Por quê? Porque enquanto os filósofos olhavam para o homem de uma forma incompleta, olhavam para o homem só enquanto ser carnal, enquanto ser material, que morre no túmulo, virava uma moral vazia. Por quê? Porque a proposta desses filósofos era de que eu precisava fazer o bem, que eu precisava seguir a lei de Deus, porque é isso que ia garantir uma sociedade melhor e mais justa. Com certeza. Quando a gente passa a viver essa moral, fazer escolhas de acordo com a lei de Deus e não com os nossos interesses, nós vamos ter uma sociedade melhor, mais justa. Mas Kardec vai além. Por quê? Porque ele conseguiu observar não só o homem nessa dimensão material, mas acima de tudo na dimensão espiritual, enquanto alma, enquanto ser imortal. Então agora a moral não é só para uma sociedade mais justa, não é só um código de ética vazio que eu tenho que cumprir porque a sociedade vai ficar melhor. É a única verdadeira para a felicidade do homem. As minhas escolhas repercutem não só enquanto ser encarnado, material, mas enquanto alma imortal, após a morte do corpo físico. Os tormentos que nós sofremos após desencarnar, após deixar essa veste aqui, são tormentos morais. Eu sofro pelo meu orgulho, eu sofro pelo meu egoísmo, eu sofro pela minha inveja. Não tem nada me queimando, não tem caldeirão, não tem nada disso. É tudo aqui, ó, fruto das escolhas que eu faço com esses interesses. Por isso que a moral vai me conduzindo a deixar de lado o egoísmo, o orgulho, a inveja e passar a fazer as escolhas que me levam à verdadeira felicidade, observando a lei de Deus. Então olha que beleza que é a teoria espírita, né? Ela não é simplesmente uma moral vazia, um código de ética que eu tenho que seguir a lei de Deus, não posso passar o outro para trás porque a sociedade vai ficar melhor. Claro, a sociedade vai ficar melhor, mas acima de tudo é o único caminho para me garantir a verdadeira felicidade, que essas ações elas vão repercutir após a morte do meu corpo físico. Não adianta eu ter uma falsa ilusão de que agora eu me dou bem e depois eu vou sofrer as consequências. É da lei, está na lei. Eu fui contra a lei, eu escolhi de outra forma. Então são consequências naturais das minhas escolhas. Mas eu também posso ser feliz. E para eu ser feliz, você pode perguntar depois? Pode ser? Mas e para eu ser feliz, eu tenho que seguir de acordo com a lei de Deus. Então, existe uma confusão, porque Kardec fala que o verdadeiro espírito é o espírita cristão. E aí o pessoal pensa que a ciência espírita é apoiada nos textos bíblicos para sua criação. E isso não é verdade. Kardec, construindo essa moral aqui com os espíritos, essa regra de proceder, ele chega nessa moral, ele está construindo ela.
Depois o que ele faz? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai analisar alguns textos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele vai usar o critério dessa ciência que ele constrói aqui para analisar o Novo Testamento. Mas ele só vai analisar a parte mais fundamental de Jesus, que é a moral. E agora que vem o interessante, essa moral que ele acabou de construir aqui, essa moral que está apoiada nessas leis naturais, quando ele começa a olhar o pensamento de Jesus, ele vê que essa moral era a mesma que Jesus já praticava e já havia nos deixado. Então olha a diferença. Kardec, ele não parte do pensamento do Cristo, ele chega no pensamento do Cristo. E só poderia ser assim quando ele nos mostra a escala espírita. Lá ele vai mostrar os diferentes graus, diferentes ordens dos espíritos. Quando ele mostra que Jesus é um espírito puro ou perfeito, ele mostra que o espírito puro ou perfeito já introjetou nele toda a lei de Deus. Então toda a ação de Jesus já é pautada na lei natural. Todo o pensamento de Jesus, todos os fundamentos daquilo que Jesus ensinava, já estava de acordo com essa lei natural. Como Kardec, ele parte esse estudo através da lei natural, ele só poderia chegar no pensamento do Cristo. Por isso que Jesus é modelo e guia para nós. Mas muito diferente da gente se apoiar em Jesus para construir essa moral, agora nós temos um fundamento. A ciência espírita chega e mostra essa moral do Cristo. Então olha que beleza, a gente pode pegar o livro dos Espíritos e lá na parte terceira, olhar para essas leis morais, pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e correlacionar com a obra, vendo aqui a teoria, vendo como Kardec constrói com os Espíritos e depois vendo como Jesus aplica. Por isso que ele é modelo e guia. Modelo porque ele nos mostra como aplicar, e guia porque está ali o roteiro, né? Então olha as ferramentas que a gente tem na mão. Não tem como alegar que a gente não tem como chegar nessas leis de Deus. Está tudo aí, né? Está tudo aí nas nossas consciências. Então aqui é interessante quando ele vai mostrar para nós aqui a divisão, né, da lei de Deus, dizendo assim: entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, que são as leis da física, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. Então a física, a química, a biologia também são leis de Deus, mas essas leis, elas servem para estudar a matéria. Kardec não está preocupado com essas leis. Essas leis é fruto que cada ciência explique. Agora, as outras, então, essa grande divisão em leis da matéria e leis da alma, as outras dizem respeito especialmente ao homem, considerado em si mesmo, nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como da alma, são as leis morais. Então a lei de Deus dividida em dois grandes grupos: as leis físicas, que regem a nossa física aqui, a lei da gravidade, a eletricidade, enfim, né? Mas especialmente para nós o que importa são as leis morais, porque elas vão dizer para nós, enquanto encarnados, mas acima de tudo, enquanto espíritos imortais, após a morte do corpo físico. Mas eu chamo a atenção aqui para a gente ver que aquela frase de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, é exatamente o que Kardec nos mostra aqui, que é o resumo dessas leis morais. Essas leis morais, então, dizem respeito especialmente ao homem, considerando em si mesmo, nas suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Veja, a lei natural, ela nos orienta, então, em todas as dimensões das nossas vidas. Para comigo mesmo, para com Deus e para com os meus semelhantes. A gente pode voltar lá nas leis morais, aqui onde eu trouxe o capítulo todo, né? E perceber isso muito bem, né? Ali, o capítulo 2, a lei de adoração, ali diz a respeito dos nossos deveres para com Deus. A lei do trabalho também, né? Uma parte com Deus, mas uma parte conosco também, naquilo que nós, né? A lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, aí são os deveres que eu tenho para comigo mesmo. Aí depois a lei de sociedade, a lei de progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade.
aos deveres que eu tenho para com o meu próximo. Veja, olha que perfeição que é quando a gente tem essa clareza e a gente olha para essas leis morais agora dessa forma. Aqui está contido todos os nossos deveres para com Deus, para com o próximo e para conosco mesmo. Não falta nenhuma das dimensões fundamentais do homem. Aí, agora, para a gente já ir se encaminhando para o fim, talvez não tão fim, ainda tem uns minutinhos, né? Vou aproveitar. Vou mostrar para vocês como muitas vezes é importante a gente estudar um pouco de filosofia. Não que Kardec tenha deixado exatamente isso no Livro dos Espíritos, mas como isso nos ajuda a entender a ação moral agora, para a gente não sair daqui só com a teoria. Quero mostrar para vocês como que a moral é exigente e como que a gente deve começar a olhar para as nossas escolhas. E essa aqui é a teoria da ação humana. Os filósofos já propõem isso desde Aristóteles, desde a Grécia Antiga. Então a gente pode pensar assim: toda ação ela tem um fim, um objetivo. Para atingir esse fim, esse objetivo, eu vou escolher determinados meios. Então pensem aí com vocês uma ação que não siga esse modelo. O próprio pensamento de vocês aí tentando me refutar já é o fim. Já é o fim. Os argumentos que vocês vão usar é o meio. Então necessariamente toda ação passa por esse esquema, né? Toda ação ela vai visar um fim, e para eu atingir esse fim, esse objetivo, eu vou escolher os meus meios. Veja que quando a gente agora então a gente fala de moral, a moral espírita, nós temos que adequar os nossos meios e os nossos fins de acordo com a lei natural, de acordo com a lei de Deus, porque é ela que vai nos dizer aquilo que nós devemos fazer ou deixar de fazer. E necessariamente, então, nós temos que adequar os meios e os fins. Não pode ser só os fins. A gente cai no problema do Robin Hood. Vocês conhecem o Robin Hood? O Robin Hood era aquele que ele roubava os ricos para dar para os pobres. Então, qual que era o fim dele? Riqueza aos pobres. Mas qual o meio que ele usava? Roubar os ricos. Tá vendo? Aí já não é uma ação moral. Mostrando como que a ação moral ela é exigente. Não basta então que eu escolha apenas fins de acordo com a lei de Deus. Os meus meios também têm que estar de acordo com essas leis de Deus. Daí a gente olha no conjunto daquelas leis morais para adequar os meios e os fins, para que a gente tenha certeza de que a gente está cumprindo a lei moral. Mas por que cumprir a lei moral é tão importante, Mateus? Porque é a única e verdadeira felicidade para o homem. Não tem outro caminho. Por isso a gente tem que prestar muita atenção nisso. A gente quer ser feliz, principalmente após a morte do corpo físico, é agindo de acordo com a moral. É pautando as nossas escolhas de acordo com a lei de Deus. Não só os fins, mas os meios também. E agora eu quero mostrar para vocês como essa moral ela é exigente. Agora então, que eu já fiz as minhas escolhas de acordo com a lei de Deus, os fins e os meios, será que eu já tenho uma ação moral? Pergunta boa essa, né? E aí tem um ingrediente especial aí, que é diferente eu fazer o bem da ação moral. Fazer o bem é uma coisa, fazer uma ação moral é outra coisa. Nem toda ação no bem é uma ação moral. Eu vou dar um exemplo para a gente sair daqui mais tranquilo. Mas é porque os motivos também importam. Quais foram os motivos que me levaram a escolher esses meios e esses fins? Vou dar um exemplo agora que vai ficar claro aí na nossa cabeça. A gente está próximo da época escolar agora, né? Os pais aí comprando material para as crianças e tal. E aí um empresário grande aqui da cidade, ele resolve fazer uma ação lá num bairro humilde aqui da cidade, porque ele é um empresário que produz os materiais escolares e ele quer fazer as doações lá nesse bairro. Vamos supor que os meios que ele adquiriu, é tudo lícito, tudo ok, está de acordo com a lei de Deus. E qual que é o fim dele? Distribuir material escolar para crianças carentes. Uma ação no bem? Uma ação no bem. Mas será que é uma ação moral? Só Deus sabe. Por quê? Porque a gente vai ter que olhar para os motivos.
Quais foram os motivos que levaram ele a fazer essa doação lá nesse bairro carente? E aí vamos supor que o motivo dele era o quê? Promover a empresa dele. Ele queria ir lá distribuir caderno e todos os materiais escolares para que a reportagem da cidade fosse lá filmar ele, divulgar a empresa dele, para que ele pudesse lucrar mais ainda. Então, apesar de ser uma ação no bem, ainda não é uma ação moral. Porque faltou o elemento fundamental, que seriam os motivos. E Kardec vai mostrar para nós, então, que o bem ele deve ser feito de forma desinteressada. Se fosse espontânea, é uma ação correta, né? Como? Espontânea. Se ele é um fabricante, quisesse fazer essa ação espontânea, para ajudar as pessoas, sem pensamento no coração dele, isso é uma ação. Sim, por isso que esse é o desinteresse. Kardec vai chamar de o ardor natural do coração, né? Eu cumpro o bem porque é o meu dever enquanto ser criado por Deus. É minha obrigação querer fazer o bem, porque é o dever. Se eu tenho mais recursos do que o meu semelhante e eu posso ajudar ele, eu estou feliz porque eu estou ajudando, e não para promover a minha empresa. Mas é uma questão muito delicada, porque não cabe a nós julgar isso. Só cabe a Deus. Ele é o único que conhece o nosso íntimo, por que nós estamos fazendo aquela ação. Então veja, eu bato muito nessa tecla, né? Eu falo isso no movimento espírita. A gente tem muitas ações no bem dentro da casa espírita, mas aquela que vai nos levar à verdadeira felicidade é quando eu estou lá fazendo ação moral. Não adianta eu vir aqui cheio de interesse, porque eu só tenho esse caminho aqui, eu tenho que vir aqui aguentar aquele povo chato, né? A gente sabe que é assim, né? Eu não tenho vontade de ir lá, mas tem que ser assim, né? Eu tenho que... Bom, Mateus, então eu não devo praticar o bem de forma interessada? Eu não devo fazer doações? Eu não devo ajudar o próximo? Eu não devo tirar um tempo do meu dia para escutar o irmão que precisa? O espírito imperfeito não tem outro caminho. A gente só vai aprender a fazer o bem de forma desinteressada primeiro com interesse. Então, a gente primeiro desgosta de fazer o mal. A gente entende que fazer o mal não é legal. Aí daqui a pouco a gente não faz nem o bem nem o mal. Fica naquela situação morna. Daqui a pouco eu começo a ser estimulado a fazer o bem, que eu preciso, às vezes uma dor minha, e aí me falaram que se eu vou fazer o bem, aquilo vai me melhorar e tal. Daqui a pouco eu estou fazendo aquilo de forma desinteressada. Quantas pessoas eu vi que chegam na casa espírita às vezes, começam um trabalho lá, ela nem estava afim de fazer aquilo lá, mas está doente, ela precisa, dizem que é ali que ela vai melhorar. Passa 1 ano, 2, ela já se curou. Chega para ela e fala assim, viu, pode parar o trabalho agora, não precisa mais, já está curada, pode ir embora, não venha mais. A pessoa já desenvolveu tanto amor naquilo, que ela já está fazendo de forma desinteressada. Ela não quer mais parar aquele trabalho. Então veja, a gente precisa pautar as nossas ações para que seja uma ação moral de acordo com a lei de Deus. Que a lei de Deus é aquilo que vai nos garantir a verdadeira felicidade. Aquilo que nós devemos fazer ou deixar de fazer. Necessariamente eu tenho que escolher os fins e os meios para as minhas ações. Mas acima de tudo, eu tenho que chegar na meta de conseguir fazer isso com desinteresse, que é o ardor natural do coração. Ou seja, eu faço bem ao próximo, eu cumpro a lei de Deus porque é o meu dever enquanto ser encarnado. E nada além disso, eu estou feliz em cumprir a lei de Deus. Eu não tenho nenhum interesse oculto ali, eu não estou esperando recompensa. Eu não estou com medo que se eu não cumprir, eu vou ter uma pena, uma penalidade. Não, eu faço isso pelo dever mesmo, de cumprir a lei de Deus, porque é o único e verdadeiro caminho para a felicidade do homem. Então, os motivos que levam a escolher esses meios e fins têm que ser o desinteresse. Aí aqui ele mostra para nós então lá, o bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. Depois ele responde, não, certamente, mas aquele que faz o bem sem ideia preconcebida, né, sem interesses por trás, pelo só prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que sofre, já se acha num grau de progresso. Aquele que faz o bem de forma desinteressada já tem um certo grau de progresso, já entende que o dever nosso é cumprir a lei de Deus, e nada mais, eu não preciso esperar nada além disso.
e permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que o seu irmão mais positivo faz o bem por cálculo. Aquele que faz o bem de forma desinteressada, que cumpre a lei de Deus, que orienta a sua ação nessa ação moral, de acordo com a lei de Deus, vai atingir a felicidade muito mais depressa quando tem o desinteresse no coração, do que o seu irmão que faz o bem por cálculo. Eu estou fazendo bem lá porque eu vou ter uma vantagem, porque eu vou ganhar alguma coisa, o que vai ser bom para mim, isso vai me trazer de benefício, e não impelido pelo ardor natural do coração. Então nós temos que fazer o bem pelo ardor natural do coração, pela simples felicidade, pela simples vontade de cumprir a lei de Deus, e isso já me basta. Eu não preciso nada em troca. Eu faço bem ao próximo, independente da ação dele, porque é isso que me leva à verdadeira felicidade, é isso que vai me deixar bem, é isso que me conduz. Ah, mas o outro foi ingrato comigo, o outro me ofendeu, mas aí é problema dele. Ele está fazendo as escolhas dele, ele vai ter que reparar a lei depois. E agora, porque ele está agindo dessa forma, eu preciso também devolver na mesma moeda, aí eu vou ter que reparar. Se eu consigo, além de tudo, fazer o bem para ele, de forma desinteressada, por isso que Jesus definia a caridade como benevolência para com todos, fazer o bem para todos, indulgência com a imperfeição dos outros, ter compreensão que nós estamos cada um no seu grau evolutivo, cheio de más paixões ainda, cheio de orgulho, de egoísmo. A gente se alfineta com as nossas más paixões. Eu escorrego no orgulho do meu irmão que é egoísta, meu ciúme bate na inveja do outro, e a gente está se alfinetando. E o perdão das ofensas. Por isso que a caridade é esse complemento. Eu até fiz uma palestra aqui, eu lembro, sobre isso. Veja que a caridade é muito mais do que uma doação material. Caridade, acima de tudo, é isso, é fazer esse bem de forma desinteressada. Se o outro não quer escolher dessa forma, se o outro quer ser egoísta, invejoso, aí é problema dele com Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sigo o meu roteiro, e o meu roteiro é ser feliz. Para eu ser feliz, eu tenho que cumprir a moral. Para eu cumprir a moral, eu tenho que conhecer a lei de Deus, porque ela me orienta naquilo que eu devo escolher ou não. E ainda, além disso, ingrediente especial. Eu tenho que fazer isso de forma desinteressada. Porque fazer o bem é ser agradável a Deus. É o que me dá, de fato, a vontade de continuar fazendo o bem. Porque eu cumpro a Deus e estou feliz. É isso, não importa como o outro vai reagir. Então, finalizando agora mesmo. Essa parte é especial porque as pessoas procuram tantas coisas no Espiritismo e esquecem do fim essencial do Espiritismo, a destruição das ideias materialistas. Esse é o primeiro ponto. Nós não morremos e acabou tudo com a morte do corpo físico. Então não adianta a gente escolher hoje ganhando uma vantagem, a gente vai ter que reparar aquilo que a gente não escolher de acordo com a lei de Deus. Isso é óbvio, somos seres imortais. Mas o segundo ponto, melhoramento moral do homem. O único objetivo do Espiritismo é esse, tornar homens melhores. Homens que aprendam a acabar com o ciúme, com a inveja, com a mágoa, com o orgulho, com o ódio. Transformar as boas virtudes do Evangelho. A caridade, a benevolência, a indulgência, o perdão, a tolerância. E é isso então que nós orientamos as nossas escolhas de acordo com essas leis morais. Esse processo vai acontecendo naturalmente, acabando com o orgulho, começando a construir a benevolência, deixando de lado o egoísmo para começar a ter mais indulgência com aquele próximo que está ali do meu lado. E aí nós vamos gradualmente melhorando, para não precisar mais vir para mundos como esse ainda, muito materiais, cheio de dor, cheio de ainda misérias humanas. Porque se a gente for ver, esse planeta é perfeito, nos dá todos os recursos. Já poderíamos acabar com a fome, com as diferenças sociais. E por que a gente ainda não consegue fazer isso? Porque então o homem precisa se transformar moralmente. O fim último do Espiritismo é esse. Então, bem compreendido, mas sobretudo sentido, o Espiritismo forçosamente leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois um é o mesmo que o outro.
Então, quando nós dissemos que nós estamos estudando a moral espírita ou a moral do Cristo, é a mesma, porque ela está pautada nessa lei natural. Por isso que ele é o nosso modelo e guia. A moral de Jesus é a mesma moral espírita, porque está na natureza, é da lei de Deus. O Espiritismo, então, ele não cria nenhuma moral nova, não tem nenhuma novidade aí. Ele apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo. Exatamente isso a finalidade do Espiritismo, nos facilitar essa prática, essa vivência, dando uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou que vacilam. Aqueles que têm a sua religião, aqueles que têm a sua crença, aqueles que têm a sua forma de pensar, o Espiritismo não é para esses. A gente não está aqui para confrontar as ideias de outros, mas a gente está aqui para esclarecer aqueles que duvidam, aqueles que não acreditam, aqueles que não têm fé. Essa é a ciência espírita, é maravilhosa. E eu queria ler essa última frase aqui, está lá no Evangelho. Então, falando de moral, né? Para os homens em particular, constitui aquele código uma regra de proceder, né? O Evangelho de Jesus, uma regra de proceder, que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. Essa moral abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Agora, é finalmente, acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura. Já pensou isso? É infalível. Se a gente cumprir isso aqui, se a gente viver essa moral, não tem erro. É infalível para a felicidade que ainda vai vir, né? É o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Então, pessoal, o que eu tinha para hoje é isso aí. Passei acho que uns minutinhos aí, vocês me perdoem, mas o papo estava bom, a prosa estava boa. Que a gente possa então sair daqui não só motivados, mas acima de tudo, de fato, querendo viver, compreender essa moral. Venham estudar, os estudos aí da casa, é o que vai nos facilitar compreender, porque compreender e estudar é viver. E mais uma vez eu faço sempre esse apelo. O Espiritismo está fundamentalmente em Kardec. Se a gente não estuda as obras fundamentais de Kardec, a gente pode cair em tantas outras coisas por aí. Ele é aquele que nos deu ali o roteiro de como compreender o Cristo. Então aprender, viver, conhecer Kardec é viver Jesus, é viver a moral do Cristo. Que a gente não se afaste desse grande professor. Então, muito obrigado.